Fala galera, beleza com vocês? Tudo bem? Bom galera, no vídeo de hoje eu vou trazer um assunto um pouco diferente. Hoje eu vou falar sobre criação de portfólios e portfólios, tá? Então vou apresentar uma plataforma nova que eu adquiri aqui. Eu não estou fazendo comercial, tá? É a plataforma do Data Quant, né? Do DevTrader, do pessoal que eu fiz o curso, né? E daí eu adquiri porque eu quero fazer um trabalho um pouco mais profissional aqui, ainda mais porque eu trabalho com robôs, então eu preciso de um portfólio e eu preciso saber como que tá minhas estratégias, porque assim, hoje em dia eu estou trabalhando com deixa eu mostrar aqui para vocês. Aqui no MetaTrader eu estou trabalhando com todas essas estratégias aqui simultâneas. Porém, cada estratégia aqui ela tem uma estatística, ela tem o quanto ela ganha, o quanto ela perde, né? Então, quando eu faço um backtest aqui, ó, vamos ver que estratégia que está aqui. Essa é a do gradiente linear. Então, vou trazer esse backtest aqui só para mostrar para vocês o que acontece hoje, né? Então, aqui em otimização tem a minha estratégia. Então, aqui eu estou vendo a minha estratégia aqui do gradiente linear, certo? Então, aqui, ó, essa estratégia. Deixa eu carregar a curva de capital dela aqui. Então aqui, ó, dentro dessa minha conta aqui da XP, eu estou trabalhando com todos esses robôs. Gradiente linear, Bollinger Bands, RSI, VWAP, Parabolic SAR, tudo isso de robô eu estou trabalhando. Então aqui, galera, é o backtest da minha estratégia. Se vocês for olhar, a minha estratégia gradiente linear, ela no backtest ela tem um lucro líquido total de 5.197 numa base de dados ali de 2 anos de teste, ó, de 2023 a 2025. Então a estratégia ela teria esse capital 5.197, 5.197, teria esse fator de lucro que é 1.59, fator de recuperação de 8.22. Então a gente tem um rebaixamento ali de 10% em cima de um capital de 5.000. E daí, galera, cada estratégia ela tem a sua estatística aqui, né? Cada uma dessas estratégias aqui, ela vai ter uma estatística diferente uma das outras. Porém, tudo junto trabalhando aqui, eu não sei como que fica no final todas essas estratégias embaralhadas. Então, o Botspot eu adquiri ele justamente para ter um controle e criar portfólios diferentes. Posso criar portfólios de estratégias somente comprada, somente vendida, portfólio de volatilidade. Eu consigo ter um controle maior e eu consigo, porque hoje o meu grande problema, galera, é unificar todas as estratégias e eu não sei qual que é o fator que essas estratégias podem me trazer. Eu sei que o fator pode ser positivo, porém, estratégia ruim com estratégias boas, ela não vai trazer uma boa performance para mim. Então aqui nada mais nada menos do que eu fiz foi o que? Todas essas estratégias aqui, quando ela é rodada o backtest, aqui eu consigo exportar para o CSV. O CSV é uma pasta de texto, como o próprio nome diz aqui. Então dentro desse CSV eu consigo é, pegar esse CSV aqui dentro do meu backtest aqui no. Então aqui ó, eu tenho todos os robôs. Então a partir daquele CSV eu consigo trazer para cá, dou o nome da estratégia, o mercado que eu opero e ele já vai criar a minha própria estratégia aqui, ó. Então tipo assim, que nem o gradiente linear. Se vocês for ver, o fator de lucro aqui está 1.59, fator de recuperação 8,20, 8.22, né? É que aqui agora ele está trazendo um dia a mais, né? Ele trouxe um dia a mais, como eu fiz, rodei o backtest de novo, ele trouxe um dia a mais, então os valores aqui já ficam um pouco diferentes. Como o Botspot ele não atualiza em tempo real, ele está com um saldo um pouquinho diferente. Então aqui a gente tem o. Ah, tá. E aqui eu tinha puxado dos 3 anos, né? E agora eu tô só com dos 2 anos. Deixa eu colocar aqui 2022.
Aí vocês vão ver que vai ser o mesmo resultado, tá? Praticamente. É porque aqui eu deixei um ano a menos que eu tava fazendo umas otimizações novas. Então acabou que ficou um ano a menos. Mas eu vou pegar agora a estratégia desde 2022 até 2025 e eu acho que vai ser esse mesmo resultado que já tá aqui, ó. Tá aqui no site que é 1.91. Então aqui, ó, aqui a gente também tem a nossa estratégia, o gradiente linear. Então aqui a gente tem um drawdown máximo, o maior loss que essa estratégia teve no dia, o maior gain dela. Então aqui a gente tem os lucros, ó, de 2022, 2023, 2024, 2025. A gente tem os relatórios por mês, né? A gente tem o melhor mês da estratégia, o pior mês, drawdown máximo. Então tem todas essas informações. E aí, se a gente for olhar o backtest, agora o backtest eu acredito que está certo, ó, 13.40, 1.64 aqui de fator de lucro. E o saldo, ó, 8.468. Basicamente o que está lá, né? É, basicamente o mesmo lucro. Então, galera, o que eu consigo fazer aqui agora? Então, aqui eu tenho informação de cada estratégia, né? Então, todas as estratégias que estão rodando na minha conta, ó, tipo assim, ó. Na minha conta tem o gradiente linear Bollinger Bands, gradiente linear Keltner Channels, suporte e resistência na compra, na venda. Tem essas estratégias Pivot Point Tick, gradiente linear Parabolic SAR. Todas essas estratégias aqui eu exportei o CSV, tudo para dentro do Botspot. Então todas elas que estão ali, eu tenho o controle delas aqui também, né? Então tenho todas as informações dessas estratégias. E aí o que eu consigo fazer com isso? Aqui eu consigo criar até 10 portfólios e cada portfólio eu consigo colocar 10 estratégias dentro dela. Então aqui nos portfólios, aqui eu não tenho nenhum. Eu tinha uns portfólios criados, mas foi porque ontem eu adquiri a plataforma, então eu tava olhando como que funcionava e tudo. Mas aí que eu vou criar um portfólio novo aqui nesse vídeo e vou mostrar para vocês como que fica, tá? Então aqui eu posso criar um novo portfólio, tá? Então aqui a gente já está na aba do novo portfólio e aqui a gente pode selecionar as estratégias para ele criar o portfólio com base naquelas estratégias que a gente selecionou. Então aqui, ó, vou selecionar as melhores estratégias, tá? Então, ó, que nem a gente tem um fator de lucro aqui de 2.82 nessa estratégia do Bollinger Bands, então a gente pode selecionar ela. Tá? A gente aqui tem a nossa primeira estratégia, tá? Então agora eu vou focar em estratégias que estão com fator de lucro acima de 1.80. Então eu vou pegar o Bollinger Bands, eu vou pegar essa gradiente linear custom, eu vou pegar essa do Keltner Channels, vou pegar essa do gradiente linear, vou pegar essa do Super Trend, vou pegar essa do RSI. Ó, a gente já selecionou. Ó, as de venda. As de venda tá um pouco mais difícil. As minhas estratégias de venda são piores do que as de compra. Elas são mais difíceis de performar. Então aqui eu vou pegar. Tem a trend following. Vou pegar. Bom, selecionei 4 estratégias de compra, né? Então vou selecionar as estratégias de venda. Quer dizer, eu peguei 5 estratégias aqui. Beleza. Tem 6 estratégias. O restante aqui eu vou pegar as estratégias de venda para ficar equilibrado, tá? Então eu vou pegar essa aqui do Pivot Point, essa estratégia eu sei que ela é de venda. Vou pegar essa daqui, ó, suporte e resistência na venda também. Vou pegar essa daqui,
da Bollinger Bands. Isso é um trap. Vou pegar essa de trap na venda também. E vou pegar, deixa eu ver se tem espaço, né? Vamos ver quantas estratégias tem selecionado. Uma, duas, aqui tem 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ah, já deu 10 estratégias. Então, aqui eu já selecionei as 10 estratégias que é permitido, tá dentro do meu portfólio. E aí aqui eu consigo simular como que ficaria esse portfólio com todas essas estratégias rodando junto dentro da minha conta. Então aqui, ó, ele bolou a estratégia pra gente, né? Vocês podem ver que ele tá com todas as estratégias aqui unificadas na minha conta. E aí tem o histórico, né? Aqui eu tô pegando o histórico do dia 1º de 1 de 2022 a 16 de 4 de 2025. Então aqui, ó, vocês podem ver que a gente tem uma taxa de acerto de 52%, fator de recuperação de 33,86%. A gente tem mais dias positivos do que negativos. A gente tem a média dos dias negativos, né? A gente fica ali em R$ 114. A média de dias positivos, 252. A gente tem o drawdown máximo. O maior loss que a gente chegou a tomar. O maior gain. Então a gente tem o saldo total. Então aqui a gente tem os resultados ano a ano. Aí a gente tem, ó, mês de janeiro, 3.996. Mês de fevereiro, 1.306. Mês de março, 920. Mês de abril, 413. Então a gente tem a curva de capital aqui, né, do que seria todas essas estratégias trabalhando junto. Melhor mês, 3.996. Pior mês, 413. E aí a gente consegue filtrar mais, né? A gente consegue pegar aqui de 2024, como que essa estratégia se comportou em dezembro, novembro. Aí aqui a gente tem outubro, né? Setembro também foi um mês muito bom. Abril do ano passado foi um mês muito bom. Esse ano já abril já não está sendo um mês tão legal. E a curva aqui de patrimônio. Então o bom disso é que a gente consegue criar diversos tipos de portfólios, né? Então aqui já fica salvo. Eu já sei qual que é as estratégias aqui desse portfólio, o que ele representou, o resultado que ele tem, e eu consigo criar novos, né? Novos portfólios. Então aqui, ó, eu posso criar, vou importar algumas estratégias que eu estava criando agora há pouco, que são focadas em saídas pela volatilidade, saídas no ATR, tá? Então eu vou importar aqui, ó, para vocês darem uma olhada. Vou importar aqui essas novas estratégias. Então aqui, ó, posso pegar o CSV. Então aqui, ó, na pasta dentro dos CSVs, aqui todas as estratégias eu vou colocando aqui. Então aqui, ó, tem o gradiente linear ATR. Então vou pegar aqui, ó, EA underline gradiente linear ATR. Que aí eu já sei que é baseado na volatilidade, day trade. Bom, então a gente tem um gradiente na ATR. Eu vou criar outra aqui. Então a gente tem um gradiente linear Bollinger Bands no ATR também. Então aqui EA gradiente linear Bollinger Bands ATR. Então vou criar um novo aqui. Aí agora o Keltner baseado no ATR também.
agora acho que tem mais uma aqui, deixa eu ver. ATR, tem a Super Trend ATR. E mais uma aqui, ó. Super Trend ATR. E a Aí aqui tem mais uma, né? E aí agora a gente consegue também verificar como que fica essas estratégias. Super Trend ATR compra. Então beleza, aqui a gente já tem todas as nossas estratégias. E aí agora a gente consegue testar todas essas estratégias baseadas em ATR, tá? Então eu vou selecionar essas quatro. Então aqui eu consigo simular também esse portfólio aqui baseado só em stop ATR. Então aqui vocês podem ver que a estratégia não foi tão boa quanto a outra, né? Então a gente aqui teve uma média mensal de 816, juntando tudo, o lucro total de 32.646, com essa base aqui no histórico. A gente tem até uma curva razoável aqui. O maior loss diário, vocês podem ver que aumentou, né? 452. O maior gain que 5.735. E aqui a gente tem, né? Janeiro, fevereiro foi muito mal. Março foi melhor. Em abril, por enquanto, tá engatinhando, né? E é o tipo de operacional que eu tô tentando fazer agora no mês de março, que é basicamente saindo pelas mínimas dos candles anteriores, né? Que também tá muito mal. Então a nossa curva de patrimônio agora nesse mês de abril tá muito mal, tá péssima, né? Então aqui a gente tem as métricas avançadas, né? Que é a Match Value at Risk, as medianas dos retornos, desvios padrões. E aí a gente tem os resultados aqui mês a mês. Então eu vou simular um outro portfólio aqui, que é somente saindo na mínima dos candles dos 15 minutos. Isso também baseado no gradiente linear. Então aqui, ó, vou selecionar. Ó, vou selecionar o gradiente linear Trend Following. Ele está com 1,70 de fator de lucro. Gradiente linear Keltner. O Bollinger Bands. Na verdade eu vou pegar só as melhores, tá, galera? Então eu vou pegar o gradiente linear baseado em bandas de Bollinger, saindo na mínima dos 15 minutos. Essa daqui é o RSI, olha, gradiente linear. Esse é do RSI. Deixa eu ver qual mais. O VWAP. O VWAP na versão 2 está muito legal. Essas aqui já tá com os drawdown muito alto. Eu vou colocar essa do Super Trend. E vou colocar essa também, a gradiente linear. Então aqui selecionei todas essas estratégias, vou simular esse portfólio aqui. Ó, média mensal também de 849, não mudou muita coisa. O payoff aumentou aqui, se eu não me engano. Então a média de dias negativo 92, média de dias positivo 412. Então aqui a gente também tem 147 dias positivo para 288 negativo, porque a gente tem uma taxa de acerto baixa, né? Então quando a gente ganha muito, quando a gente perde pouco, né? Então a gente tem aqui o maior loss diário de 490 e o maior gain de 7.000 num dia. Que foi dia 14 de 11 de 2023.
Oi. Tá, pera aí, deixa eu só terminar aqui. Então, galera, aconteceu isso. Então esse portfólio aqui também ficaria legal. E agora eu vou colocar um portfólio só de estratégias baseadas em volatilidade, né? Que é estratégias mais contra tendências. No momento eu só tenho 4 delas, então eu vou selecionar elas aqui, ó. São essas 4 aqui. E daí também dá pra ver como que fica, né? Simulando o portfólio delas. Então, o portfólio aqui dessa estratégia, a gente tem uma média mensal ali de 469. Esse aqui é o lucro líquido total. A gente tem uma taxa de acerto aqui de 56%. A média dos dias a gente vai sair positivo do que negativo, tá? Nosso drawdown máximo aqui foi de 770. Maior loss foi de 280 e maior gain 348, que aconteceu dia 25 de 3 de 2024. O nosso maior loss aconteceu ali no dia 26 de 10 de 2023. Então, é uma estratégia também lucrativa, tá? Embora o mês de março tenha sido negativo, ó, a gente teve aqui o mês de janeiro com um lucro de 1.151, fevereiro 765 e abril a gente está aqui contando com 422. Então a gente pode ver que abril está sendo um mês até que lateral, né? A gente pode se dizer. E minha ideia aqui, galera, é criar pelo menos uns 3 portfólios. Criar uns 3 portfólios desse, né? Um baseado em volatilidade, um compra e venda, um só compra. E deixar essas estratégias trabalhando em contas diferentes para que elas possam obter os resultados, né, que a gente espera ali. Então minha ideia é essa, né? Antes eu não tinha uma base de dados que pudesse me fornecer esse tipo de informação. E hoje em dia já tem, né? Então, aqui eu consigo ver a média dos dias positivos, né? A média dos dias negativos. Então aqui a gente consegue tirar até uma métrica ali de quanto a gente pode buscar também ao dia, né? Em cada estratégia. Então, dá para saber que aqui, em média, essa estratégia aqui, ela tem uma média de alcançar R$ 252,59, né? Então a gente tem as métricas avançadas, a gente pode dar peso maior para a estratégia. Então, tipo assim, vamos supor essa estratégia aqui ela está operando com um contrato. Então, vamos supor que a gente vai dar um peso maior para as melhores estratégias, né? Então a gente dá um peso de 2. Vamos supor que a gente estivesse trabalhando aqui com 2 contratos. Essas estratégias aqui, como não performam tão bem, que elas são baseadas na venda, a gente deixa com um contrato. Então aqui, ó, vamos dar um peso maior somente para as estratégias de compra. Apenas a estratégia de venda foi essa daqui, ó, que essa daqui teve um bom resultado, então deu um peso maior para ela. Então a gente também consegue aplicar isso aqui e ver o que muda ali no nosso portfólio. Era para eu ter tirado um print, né, para a gente fazer um comparativo. Eu não tirei print para fazer um comparativo, ó. Mas a nossa média mensal já foi para 2.500. E a média dos dias positivos, ó, vocês lembram que estava 252, ó, já foi para 170 de dias negativos. E a média dos dias positivos foi para 413,90. Já foi bem melhor. Então a gente também aumenta a média dos dias positivos e negativos. A nossa curva de capital também ficou melhor aqui. Nosso maior gain diário foi de 8 mil no ano de 2023 e o nosso maior loss foi ali em 2022. Então a gente tem aqui, ó, no mês de janeiro teria feito 6.961, fevereiro 1.622, março teria fechado ali com 2.788 e bom,
momento é isso, dá pra ver também o ano de 2024, como que essa estratégia se comportou, ó. Muito bom também. Claro que tem meses, ó, que você não faz quase nada, né? Tem aqueles períodos ruins. Só que agora a gente já tem uma métrica maior. Antes a gente tinha o backtest e tudo, né? Tinha a própria evolução do nosso capital, mas hoje em dia a gente consegue unificar e ver o que vai ficar bom de fato na nossa estratégia, né? E aqui também tem um campo bem legal, que é essa aba aqui de gerenciamento de risco. Então, para um capital conservador, ele exige aqui um capital de 15.445. A gente tem um capital moderado ali que seria de 6.178 e para um perfil agressivo, um capital de 3.089, que é o tamanho do nosso drawdown que a nossa estratégia passou. Então, utilizar o perfil agressivo seria um tiro no pé, né? Então, o mais sensato aqui seria pelo menos utilizar o perfil moderado. Até porque essas estratégias de gradiente linear, elas criam várias estruturas na tela e que você precisa ter margem para que de fato aquelas ordens ocupem o espaço no gráfico, porque tem períodos que a margem ela aumenta e diminui, né? Então você tem que ter uma margem ali para que suas ordens ela sejam apregoadas no gráfico. Porque acontece às vezes você operar com R$ 1.000, não vai carregar as ordens no gráfico porque a B3, né, e as próprias corretoras exigem que você tenha um capital mínimo para deixar aquela ordem ali. Então vamos supor que você está com R$ 1.000. Vamos supor que a corretora que você está, ela exige R$ 100 por contrato. Você está com R$ 1.000. Um gradiente linear, às vezes 3 gradientes lineares, ele já vai ocupar uma posição de 15 ordens na tela, né? O que seria ali R$ 1.500. E você está só com R$ 1.000, a performance da sua estratégia vai ser outra, né? Porque você não tem margem para deixar a ordem apregoada na tela, né? Então tem todo esse parâmetro aí em cima disso, né? Então aqui, ó, deixar tudo com peso 1 do jeito que estava. Vou aplicar aqui e mais uma vez eu não tirei o print para a gente fazer um comparativo, né? Mas basicamente seria isso. Deixa eu ver se tem mais coisas aqui. Aqui também tem uma simulação Monte Carlo, que basicamente é o que está aqui, né? Então aqui eu tenho meus portfólios. Deixa eu atualizar aqui que ele não está atualizado. A simulação Monte Carlo eu não vou conseguir mostrar agora para vocês que eu não fiz o login. Mas basicamente seria isso que eu queria mostrar aqui no vídeo de hoje, né? A simulação de portfólios. Então eu vou criar um portfólio legalzinho. Vou mostrar para vocês como que eu vou passar a atuar a partir de terça-feira, né? Que é quando o mercado volta. Então eu vou criar um portfólio aqui para minhas estratégias. Hoje foi só um exemplo, né? De como que eu faço isso. E daí eu vou selecionar as melhores estratégias para compor aquele portfólio. E talvez eu faça um vídeo no domingo ou na segunda mostrando como que vai ficar esse meu portfólio. E aqui tem várias abas, né? Tem a aba histórico. Então aqui ele pega já o saldo da minha conta, como tá, né? Que realmente tá esse saldo aqui. Então a gente estava positivo ali no mês, ficamos negativo, né? Nosso maior gain, nosso maior loss, que foi esse que aconteceu na quinta-feira. Foi um pequeno dia de fúria. Na verdade, galera, esse dia em específico eu não aceitei o stop. Como a gente já estava operando lá alavancado, eu fiz uma venda, o mercado subiu, comprei, o mercado caiu, vendi, o mercado subiu e comprei de novo, o mercado caiu. Basicamente foi isso. Mas é aquilo, né? É justamente pelo fato de não saber se minhas estratégias trariam um fator positivo. Eu não tinha isso em mente, né? E agora com a montagem do portfólio eu já sei o que eu posso esperar da minha estratégia ali no mês, o que conforta a minha mente, porque às vezes o dia de fúria vem pela falta de confiança naquilo que você está executando, né?
Então fica bem complicado nessa questão. Mas a partir de segunda eu já vou trabalhar 100% focado no portfólio e no resultado que a estratégia tem a me oferecer. Não vou tentar ficar caçando operação nem nada. Vou deixar 100% o negócio rolar e ver como que vai ficar. E um negócio bem legal aqui também, ó, que meus robôs eles são tudo numerados ali, né? O Magic Number, que é basicamente o identificador do robô, ó, que nem esse aqui, ó. Identificador 8 é o gradiente linear pivot point tick. Então se a gente for ver aqui, ué, justo no 8, cara. O 8 não fez operação ontem. Tá, vamos ver. Esse suporte resistência foi o 5, Magic Number 5. Então a gente pode ver aqui como que o robô 5 se comportou ontem. Então a gente pode tirar aqui, né? E a gente pode ver como que o robô 5 se comportou ontem, ó. Esse robô ontem ele tomou um prejuízo aí de R$ 93 e ele não teve ganho em nenhum momento do dia. Então a gente consegue comparar, ver até como que foi o desempenho de cada robô. O 0 aqui, galera, quer dizer que foi operação manual, tá? Ontem não teve operação manual, quer dizer, teve só aqui o robô zerou. Teve as duas que eu tava testando o botspot. Essas operações aqui foi que eu tava testando o botspot para ver se ele tava realmente trazendo as informações para cá. Então fiz duas entradas ali, o robô zerou. Ó, e aqui também, ó, dá pra ver o robô 9, como ele ficou, perdeu R$ 70. O robô 16 perdeu 64. O robô 101 ficou positivo ontem, R$ 51. Então, galera, é um negócio, é algo aqui que eu consigo monitorar em tempo real. Como que está sendo as minhas estratégias executadas, né? E antes eu não tinha nenhum controle de portfólio, de estratégia, nem nada. Simplesmente colocava ele dentro da carteira e esperava que ele trouxesse um resultado positivo. Pode dar certo? Claro que pode. Mas também poderia estar muito errado, né? Porque eu não tenho nenhuma base estatística, não sei se aquilo de fato funcionava, né? Então é isso. Curte, compartilha se você gostou desse conteúdo. Passa pro seu amigo trader. Bom feriado aí pra vocês. E terça-feira voltamos aí com as operações. Não consegui gravar as operações, galera. Tanto do dia que eu perdi na quinta, nem na quarta, tá? Então não consegui trazer operações, não consegui trazer nada. Mas é isso. Valeu, curte, compartilha esse conteúdo se você gostou. Acho que o conteúdo de hoje foi bem rico, assim, né? Nunca tinha trago conteúdo como esse. E é isso. Bom para vocês verem a dinâmica aqui de como eu trabalho, né? Eu tenho bastante coisa. Tem informações lá no Telegram. E cada vez mais eu quero ir performando mais com base nos meus testes. Não tem por que eu ficar tentando fazer operação manual, sendo que eu já tenho um portfólio, eu já tenho robôs para fazer aquilo para mim. E eu agora preciso apenas confiar no operacional, apenas confiar no meu portfólio, apenas confiar no trabalho que eu venho fazendo aqui, né? Mas é isso, galera. Tamo junto e é nóis. Valeu, hein?